Quero estudar com os irmãos hoje sobre a presença de Deus. As crianças podem ir aí, Deus abençoe, esqueci de falar. Podem ir as crianças. Na verdade, o bom seria que elas já começassem lá o culto, né? Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto, em nome de Jesus. Uma hora a gente chega lá. De domingo já é assim. Quem sabe durante a semana a gente vai chegar lá. Podem ir, Deus abençoe vocês. Também os professores. Tenham um bom estudo lá em nome de Jesus. Quero estudar com os irmãos hoje sobre estar na presença de Deus. Quem está na presença de Deus aqui? Amém, que bom. Vamos estudar na palavra, vamos ver se a gente realmente está na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus, tudo o que ele faz, Deus abençoa. Tudo o que ele faz, prospera. E existem alguns segredos na palavra de Deus, eu digo segredos, mas não é nada mais do que ler a Bíblia e entendê-los. Não tem segredo nenhum a Bíblia ela foi feita para ler. Aliás, para minha tristeza, né, eu falo isso com tristeza, de terça-feira a gente tem uma escola aqui na igreja. E a gente reativou a escola porque algumas pessoas pediram, inclusive obreiros da nossa igreja, viu? Alô, obreiros da igreja. Obreiros que eu digo, aqueles que fazem a obra. A gente tem uma escola aqui de terça-feira, de manhã, de noite, desculpe. E a gente estuda a palavra aqui. Nós temos uma estrutura preparada para estudar. Mas a minoria é que vem estudar. Por exemplo, terça agora a gente tinha 5 pessoas. A gente tem quase 300 na igreja. Veio 5 para estudar a palavra. Ou seja, no futuro e no presente que nós estamos vivendo, e também no passado foi assim. As pessoas não gostam de estudar a palavra. As pessoas não gostam de ir em culto, de ir na igreja. A maioria não gosta. A maioria gosta de ser abençoada. A maioria gosta e deseja o favor de Deus. Mas tem um relacionamento com Ele. E relacionamento com Deus, a gente só tem quando a gente descobre o que Ele é, quem Ele é, como Ele é. Nós estamos estudando isso na escola aqui de ministérios que nós temos, toda terça-feira. Estudamos sobre o reino do céu chegando até nós. Quem tem esse relacionamento com Deus, ele tem porque ele lê Bíblia. Quem lê Bíblia tem relacionamento com Deus. E eu estou te falando isso porque a gente está chegando num tempo, queridos, que existem hoje pregadores que desejam ensinar você alguns textos pequenos da palavra. Existem igrejas especializadas nisso. Por exemplo, tem igrejas que pegam aquele texto de Deuteronômio, que fala sobre Deuteronômio 28, que fala sobre bênção e maldição. Mas a maioria deles lê só sobre bênção, porque ninguém quer ouvir falar sobre maldição. E existe algum segredo claro naquele texto de Deuteronômio 28. Outros textos da Bíblia, é incrível, está contido o mesmo segredo. Por isso que a gente vive num tempo de pessoas frustradas, pessoas que vão à igreja e não acontece nada. Pessoas que vão à igreja, no começo, ele aprende a fazer troca com Deus, ele aprende a cobrar Deus, a exigir de Deus algumas coisas. Só que isso não rola, isso não funciona. Deus não age assim. As pessoas precisam entender, inclusive nós, que quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa da gente. Deus... A Bíblia nos diz que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Eu já ouvi vários pregadores, inclusive eu no passado, lá atrás, que usei essa expressão, Deus fez o homem por louvor da sua glória. Bobagem, Deus não fez o homem por louvor da sua glória. Se você ler a Bíblia, você vai ver que do lado de Deus, Isaías teve essa visão, do lado de Deus, sobre Deus, por trás de Deus, do seu trono, está em anjos, arcanjos, querubins, serafins, a todo momento gritando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus não criou a gente para o louvor da glória dele. Ele já tem quem glorifica o nome dele. Amém? A gente precisa entender algumas coisas. Deus fez a gente para se relacionar conosco. Deus, o desejo dele, por isso é que se você abrir Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai ver quando Deus fez o homem, quando chegou no homem, tudo o resto Deus criou. E Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os mares, Deus criou o firmamento, Deus criou os animais, Deus criou as plantas. Mas quando chegou o homem, espera um pouquinho, parou, Deus formou
Deus deu forma para o homem. E que forma que ele deu? Segundo a Bíblia, a sua imagem e semelhança. Ou seja, quando Deus fez o homem, o desejo de Deus era se relacionar. Tanto que todas as tardes, na viração do dia, Deus se aproximava de Adão e Eva e conversava com eles. Isso está no livro de Gênesis. É óbvio que o homem pecou e se afastou de Deus, morreu espiritualmente. E a obra redentora de Deus para a humanidade, para ter o homem de volta, para ele se relacionar, veio através de Cristo. Agora, a gente recebe a salvação quando nós reconhecemos Jesus como Salvador. Quando nós somos batizados, nós carimbamos o nosso passaporte para o céu, só que a gente tem que viver uma vida nessa terra que condiz com aquilo que nós dizemos que cremos. E é aí que eu quero chegar no segredo. Porque tem pregadores e igrejas, que, como eu disse, são especializados, eles falam o seguinte: se você der dinheiro para Deus, se você der seu dízimo, se você der a sua oferta, Deus ele vai estar com você, Deus vai te livrar e no final Deus te salva. Tanto que aqui na nossa igreja tinha um rapaz que vinha aqui, faz um bom tempo que não vem, ele deve ter virado turista, né? Porque faz meses que ele não vem aqui na igreja. Ele vai para outras igrejas. Nessas outras igrejas ele aprendeu isso. Aí quando ele ficou doente, tempo atrás, começo do ano, a gente se falou por telefone, ele disse para mim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu estou precisando que o senhor ore, eu estou enfermo e tal. Mas não se esquece, pode conferir na conta da igreja, que eu estou mandando meu dízimo, tá? Isso quando ele falou na segunda vez, eu peguei ele e falei assim, peguei aqui na igreja, eu falei assim: você está querendo comprar Deus com o teu dízimo? Você acha que Deus precisa do teu dízimo? Quem precisa de Deus é você. Você que precisa vir na igreja, você precisa se relacionar com Deus. Essa relação que você quer estabelecer com Deus não vale. Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Deus nem precisa do teu dinheiro, Ele é dono da prata e do ouro. Você que precisa de Deus, eu falei para aquele jovem. Então você precisa começar a entender e se relacionar com o Senhor. E tem muita gente que vive dentro das igrejas assim. É por isso que a gente tem hoje, no século 21, milhões de pessoas desviadas. Porque elas chegaram na igreja, elas não entenderam o que precisa acontecer dentro de nós para que a gente seja ou tenha uma vida bem-sucedida diante de Deus. E entenda, a vida bem-sucedida não é só quando você ganha dinheiro. Eu fiz um grande negócio. Eu tenho um bom emprego, então minha vida é bem-sucedida. Não, isso faz parte. Se você tiver uma família abençoada, a tua vida é bem-sucedida. Se você tiver saúde, a tua vida é bem-sucedida. Se você tiver um rol de amigos que são verdadeiros, você tem uma vida bem-sucedida. Ou seja, vida sucedida não é prosperidade, não é só quando você tem dinheiro. Então, algumas coisas nós precisamos entender. E dentre tantas histórias que tem na Bíblia, uma delas eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite, para a gente tirar esse segredo para as nossas vidas. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos no livro de Josué, capítulo 1. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Josué, capítulo 1. Lembrando que você abre a Bíblia, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, aí vem Josué. Melhor que isso, só empurrar minhoca na descida, né? Josué capítulo 1. A partir do versículo 1, o texto diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Versículo 2, Deus disse para Josué: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Pausa, provavelmente algum pregador que não gosta de ler o contexto, ele diria o seguinte: está vendo, irmão? Promessa de Deus para você. Aonde você põe o teu pé, ali Deus vai te dar.
E aí eu já contei o testemunho que um cara lá em Piracicaba, que era numa dessas igrejas, quando eu fui pregar lá, o pastor me contou que esse rapaz, ele aprendeu o seguinte, que ele tem que ir lá na porta da empresa, aonde ele quer que seja dele, botar a mão e declarar, essa empresa, ela vai fechar, porque depois eu vou reabrir e ela vai ser minha. E ainda usa o nome de Jesus, o nome de Jesus. Isso aconteceu em Piracicaba e já aconteceu em várias partes aqui do Brasil. Tem até vídeo no YouTube. Mas tem um contexto dentro disso aqui. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pausa aí, um outro pregador, ele pegaria esse texto e dizia assim, está vendo, irmão? Deus é contigo. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai deixar você passar necessidade, dificuldade, Os canelinhas de fogo falariam assim. Como eu não sou, eu falo do jeito normal, né? Versículo 6. Deus ainda diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Aí Deus dá um segredo aqui para Josué. Ele diz o seguinte, tenha o cuidado de obedecer. Tenha o cuidado de obedecer. Você pode falar essa palavra? Tenha o cuidado. Você pode agora falar para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, tenha o cuidado de obedecer. Porque aqui está o segredo. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ah, pastor, mas agora a gente não vive mais debaixo da lei, a gente vive debaixo da graça. Sim, mas Jesus reduziu os 10 mandamentos em 2. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, os 10 mandamentos Jesus reduziu em 2. Se nós praticarmos isso, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, pode ter certeza que nós vamos estar cumprindo os mandamentos do Senhor. Aí ele diz o seguinte, vou repetir aqui, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas todo o culto que tem na sua igreja. Amém? De que forma que eu tenho que meditar nela? Pergunto para você, você medita na lei do Senhor de dia e de noite? Não precisa falar não, pensa. Só o teu olhar já deu para saber. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Para encerrar, 9, Deus ainda fala para Josué, não fui eu que lhe ordenei, não sou eu que estou falando com você, que estou te escolhendo. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Só até aí. Como eu disse, tem gente que pega esse texto e transforma num grande contexto e diz o seguinte, meu irmão, tudo que você fizer, Deus vai prosperar. Mas espera um pouquinho.
E o contexto aqui que ele está dizendo. Porque se você pegar Deuteronômio 28, se você ler Deuteronômio 28, lá está falando de bênçãos e maldições. Aí Deus começa com bênçãos, dizendo o seguinte: se você obedecer os meus mandamentos, se você for fiel a mim, a sua casa será abençoada, o seu trabalho será abençoado, a sua família será abençoada, não chegará a enfermidade na sua tenda. E tem várias descrições. Aí vem a questão da maldição. Deus diz: mas se você não obedecer os meus mandamentos, todas essas coisas que eu falei virão contra você. Sua casa não vai ser abençoada, seu trabalho não vai ser abençoado, sua família não vai ser abençoada, o mal vai chegar na tua tenda. Aí no final de Deuteronômio 28, Deus diz o seguinte para o povo, nas palavras de hoje: se eu fosse você, eu escolhia a bênção. Se eu fosse você, eu escolhia a bênção. Deus deu até uma dica. Como se você pegar, por exemplo, a vida de Sansão. Sansão foi um dos juízes que Deus levantou para lutar pelo seu povo. E Sansão, ele tinha um poder excomunal na vida dele. O poder dele era tão grande que numa vez, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Ou seja, o cara era nervoso, o cara era forte. Ele tinha uma unção, um poder do Espírito na vida dele muito grande. Só que isso levou a ser tão autoconfiante que ele deixou de obedecer os caminhos de Deus, deixou de obedecer os mandamentos. Ele começou a se prostituir, ele começou a se achar a última bolacha do pacote. E um belo dia, quando ele estava com uma prostituta, quem lê Bíblia sabe da história, ele acabou contando, sucumbiu aos desejos e contou para ela o segredo, que era só cortar o cabelo dele, que cortando o cabelo dele ele ficaria sem força. Na verdade, isso era um ensinamento, um ritual que havia na época. Havia o voto chamado voto de Nazireu. Eles deixavam o cabelo sem cortar, né? E algumas pessoas, sacerdotes, que faziam parte, assim como filhos deles, que eram escolhidos para fazer esse voto. Essas pessoas, elas eram dedicadas ao Senhor, elas viviam longe do pecado, elas estavam sempre na presença de Deus. Sansão foi um desses. Só que como ele se desviou do caminho, um belo dia, diz o texto, que ele contou o segredo. Cortaram o cabelo dele. E quando cortaram o cabelo dele, que a mulher Dalila, ela diz assim: Sansão, os filisteus estão chegando. E o texto diz que ele pensou assim: não, eu vou me livrar mais uma vez. Mas está bem claro no texto essa seguinte palavra: mas o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Porque por mais que a gente diga que Deus está conosco, sim, Deus anda com a gente, Deus quer nos guardar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos curar. E eu já expliquei aqui dias atrás, mensagens atrás, existe uma diferença de provação e tentação. Se você e eu passamos por uma provação, a Bíblia diz que Deus prova e Deus dá o escape. Deus não deixa você viver na prova por resto da vida. Esse papo furado de crente por aí, que vive dizendo que está na prova, não é de Deus. Deus permite algumas provas, mas se Ele permitir, é para nos capacitar, é para nos fortalecer, e a Bíblia diz que Ele dá o escape. Agora, tentação, quem tenta é o diabo. Jesus deixou isso bem claro. O diabo vem e tenta. De que forma? Ele apresenta um negócio assim maravilhoso para você cair de cabeça. Foi o que ele fez com Sansão. Sansão, ele tinha um relacionamento com Deus. Deus usava a vida dele para fazer juízo naquela época. Só que ele começou a se desviar, ele começou a se achar o máximo. Ele já não queria mais mulheres da mesma tribo, ele queria mulheres de outra tribo que não servia a Deus. Começou por aí. Aí depois ele se envolve com prostitutas, e no final com a prostituta chamada Dalila, que acabou convencendo ele, levou-o a entregar o seu segredo, que era o cabelo, mas na verdade não era o corte de cabelo.
Na verdade, era que ele perdeu a unção de Deus sobre a vida dele. Deus estava perto dele, Deus estava acompanhando, mas Deus tirou a unção. Porque, meu irmão, põe uma coisa no teu coração, na tua mente. Deus não compactua com pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E quando nós pecamos, nós abrimos brechas para que o inimigo venha e faça morada nas nossas vidas. Jesus falou sobre isso. Ele diz que a pessoa que recebe a Ele como Senhor e Salvador, Ele deu um exemplo, é como uma casa que tem um espírito mau, esse espírito é mandado embora, a casa fica limpa, aí essa pessoa, passando o tempo, ela começa a pensar na vida, nas outras coisas, aquele espírito foi pelo deserto, em lugares áridos, não encontrou nada, pega e volta para aquela casa e ainda traz mais 7. Aí Jesus diz, a situação daquela pessoa é pior do que antes tivesse conhecido Ele. Ou seja, tem gente hoje brincando de ser cristão. É isso que eu quero te mostrar hoje aqui. Nós não estamos aqui para brincar. A gente vem aqui na igreja, a gente se reúne, a gente canta, a gente estuda a palavra, mas nós precisamos tomar um posicionamento de cristãos. A gente não pode viver uma vida que a gente vivia lá atrás. Não adianta você vir na igreja, dar um dízimo, mas você continua pecando, mentindo, enganando, roubando. Não adianta você vir na igreja, bater palma, cantar louvores, se por trás você continua vivendo a mesma vida que você vivia, da sua boca, como Jesus falou, não pode sair 2 tipos de palavra, tem que sair palavras de bênção, não de maldição. Se você falava palavrão, você tem que parar de falar palavrão. É simples, eu estou falando aqui o português, claro. Por quê? Porque tudo que você fala, onde você chega, as pessoas olham para você. O segredo da palavra de Deus é que as pessoas precisam conhecer Jesus através de mim e de você. Por isso que a gente tem uma responsabilidade de ser cristão. De que forma? Ser honesto. Ah, pastor, mas no mundo de hoje não é possível ser honesto. Só tem picareta hoje. É nego dando chapéu no outro. É cara fazendo isso, falando aquilo. As empresas hoje só tem picareta, ladrão. Meu irmão, se você tiver que deixar para trás um grande negócio que tem uma picaretagem envolvida, deixe. Como diz a Bíblia, é melhor você dormir tendo pouco do que você ir dormir tendo muito e não conseguir dormir direito. São várias questões que eu podia ficar aqui 1 hora citando para você. Mas o âmago da questão que eu quero tratar com você aqui nessa noite é que Deus falou para Josué, Deus falou para Moisés, Deus falou para Elias, Deus falou para Gideão, Deus falou para Josafá, Deus falou com Eliseu, ou através de Eliseu, Deus falou com o rei Saul, Deus falou com o rei Davi, Deus falou com todos os reis. Você pode puxar no livro de 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas e ler. Você vai ver que lá está descrito assim: e o rei tal viveu tantos anos, e ele viveu tantos anos com um reino próspero, porque ele fazia tudo obedecendo a Deus. Aí quando você lê lá, mas o rei fulano de tal viveu poucos anos, ou viveu tantos anos, e ele fez o que Deus reprovava, por isso ele perdeu o seu reinado. Ou seja, rápidas palavras aqui para a gente estudar nesta noite, ir embora para casa pensando sobre isso. Quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. E eu posso falar para você aqui hoje nessa noite, meu irmão, minha irmã, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Aí você fala, não, mas eu sou forte, eu sou corajoso, eu estou trabalhando com afinco tal, mas ainda assim, pastor, as coisas não acontecem. Talvez esteja faltando o segredo. Porque Deus disse para Josué, tenha o cuidado de obedecer. Deus não falou para ele assim, você é obrigado a obedecer. Coisa que o pai às vezes fala para o filho, né? Não, Deus não falou isso. E ele poderia falar, porque ele é pai. Amém? Sim ou não? Não, ele disse para Josué o seguinte, Josué, tenha o cuidado de obedecer. Aí quando entra essa palavra obedecer,
É aí que mora o mal, porque as pessoas lá de fora, elas falam assim, eu não vou ser crente, eu não quero ser crente, porque crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode dançar, crente não pode fazer nada, tá louco, eu vou viver uma vida lá no céu, com aqueles anjinhos sentados tocando harpinha. Mal as pessoas sabem que tudo que está escrito na Bíblia, e eu já falei várias vezes sobre isso aqui, serve para proteger a mim e proteger a você. Deus ama tanto a gente, que Ele deixou tudo escrito, que se nós aprendermos a obedecer, e por vontade própria, porque essa é a grande sacada do Evangelho, o Evangelho não obriga ninguém a fazer nada. Sempre, em todos os textos que Jesus falou sobre ser cristão, sobre servir a Deus, sobre amar a Deus, Jesus sempre usou a expressão se. Se você quiser me seguir, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Se você quiser. Se você quiser comer o melhor dessa terra, você tem que obedecer a palavra de Deus. Obedecer como? Ai meu Deus, se eu não fizer isso, Deus vai jogar um raio na minha cabeça. Eu falo isso que antigamente, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, enfim, tempo que eu fazia parte dos dinossauros da igreja lá atrás, a gente era obrigado a fazer as coisas. Então, você não pode jogar bola. Eu com 17 para 18 anos, um pastor da igreja falou assim, é proibido jogar bola. Por quê? Porque senão você vai para o inferno. Caramba. E eu gostava de jogar bola. Aliás, eu jogo até hoje muito bem, né? Né, Brunão? Zagueirão aqui, não passa ninguém. É porque tem uns caras que vêm jogar comigo e quer dar chapéu no pastor, passar embaixo da perna do pastor. É bobagem, vai cair na certa. Né, Paulo? Vai cair na certa. Não adianta tentar, é bobagem. Aliás, hoje, se eu fosse mais novo, eu tinha lugar nesses times aí, porque o que tem de cabeça de bagre jogando hoje e ganhando dinheiro, né? Mas Deus me escolheu para ser pastor, estou aqui, amém, Deus abençoe, né? Mas eu não podia jogar bola, não podia ir na praia. Eu vivi de quando nasci até os 11 anos na praia. Eu nasci lá em São Vicente, morei lá. Aí eu chego numa igreja que o pastor fala o seguinte: você não pode ir na praia. Por quê? Porque a praia é do diabo. Caramba, a praia é do diabo? É, do diabo. Pô, então eu não vou na praia, Deus me livre. Já pensou, por lá o diabo me queima e tal. Mas quando eu abro a Bíblia, a praia quem criou foi Deus. Inclusive a Bíblia diz que a onda vem e para onde ela tem que parar, porque Deus determinou. Ou seja, eu aprendi tanta coisa errada, que graças a Deus minha mente é tão boa que eu consegui desaprender. Mas até hoje tem gente que vive nesse jugo de obedecer, porque você é obrigado. Não, eu prefiro essa palavra aqui, tenham cuidado de obedecer, viu? Que Deus está falando para Josué, se você tiver o cuidado de obedecer, você vai ser bem sucedido por onde você andar. Então tudo que eu faço hoje para Deus, quando alguém me oferece bebida alcoólica, claro que hoje ninguém mais me oferece, todo mundo sabe que eu sou pastor. Aliás, quando eu chego num lugar e a pessoa sabe que eu sou pastor, tem uns crentes que até esconde, foge e tal, né? Uma vez eu fui numa festa, num buffet, aniversário do filho de um amigo. Ele era de uma outra igreja, me convidou, eu falei, só vou no final do culto. Acabava o culto 9h30, 10 horas, cheguei lá 10 e pouco. A hora que eu cheguei, a minha esposa já estava lá, né, porque ela foi antes. E a hora que eu cheguei, aí ficou aquele negócio, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou. Os que estavam dançando pararam, correram, sentaram, sabe? Foi um barato. Não, estou falando sério. Aí quando eu cheguei, eu falei para o cara da festa, eu falei, cara, e Deus? Deus não estava aqui? Vocês têm medo de mim, não têm medo de Deus? Vocês respeitam a mim, não respeitam a Deus? Alguma coisa está errada, né? Se tiver que respeitar, respeita primeiro a Deus. Então, a pessoa oferece, você quer beber? Não, não quero. Porque você é crente? Não, longe disso. É porque eu sei que bebida é uma porcaria que destrói o organismo.
quer fumar? Eu não, por quê? Porque se fosse para fumar, Deus fazia o homem com o nariz para cima, para fumasse para cima, e não para ficar. Né? Não é assim? Porque o duro é fumar de tabela, né? Esses dias eu fui lá com o meu irmão, segunda-feira, eu fui com o meu irmão lá na 25 de março, naquele lugar maravilhoso lá, e estava chovendo ainda. E o pior é que aquelas velhas, quer dizer, aquelas mulheres que andam com a sombrinha embaixo da marquise. E é tudo baixinho e você é alto. Ah, teve uma hora lá que eu falei para o meu irmão, estou ficando nervoso. Enchi o peito e fui batendo em tudo quanto é sombrinha. Blá, 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 blá. Só de raiva. Falei, vai andar na chuva, pô. Eu estou sem aqui guarda-chuva. E aí eu passo num lugar assim, vejo uma mulher e... Oh, Jesus, tem misericórdia, viu? Eu falei para o meu irmão, só você para me trazer num lugar desse, viu, cara? Você fumou por quê? Porque você não é crente? Não, porque eu vou destruir minha vida, eu não quero destruir minha vida. Escuta, por que você não dança? Não, eu não danço essas danças de louco que tem por aí. Da pessoa crente dançando até o chão, tal. Não, agora lá, na igreja, eu danço. É que tem gente que na igreja fica parado assim. Mas quando está em casa ele fica lá. Né? Na igreja ele fica ali. Igual o índio. Passinho para frente, passinho para trás. Né? Aqui que era o lugar de você dançar. No dia que Deus fez o milagre, que o povo atravessou, e do outro lado a água fechou, o mar fechou, todo o exército de Faraó morreu. O que aconteceu? Miriam olhou para a outra e falou assim, Deus é bom, né? Não, a Bíblia diz que ela pegou o tamborim e começou, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha lá, o exército tudo morreu, bem feito para vocês. Ninguém mandou vocês não servir Deus. Nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso. O Deus dos exércitos está conosco. Ele deu um sinal, abriu o mar. Depois ele deu um sinal e fechou o mar. E eles morreram e nós estamos vivos, porque nós temos um Deus vivo que cuida da gente. Então vamos nos alegrar. Mas quando a gente está na igreja, vamos cantar. Deus pode, Deus é bom, né? Aí a gente fica lá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. E às vezes o pessoal do louvor está assim, ó. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. E tem gente lá. Todos os povos exalta. Meu irmão, dá vontade de pegar aqui o sapato e jogar, mas não vou fazer isso, né? Porque como eu estou dizendo, é um negócio que brota dentro de você. Por que você canta? Por que você adora? Por que você não vai na praia, no lugar onde tem um monte de gente nua? Por quê? Porque é pecado? Também. Mas eu não faço isso em primeiro lugar porque eu tenho um Deus vivo e Ele anda comigo e eu respeito a Ele. Eu procuro um lugar na praia que não tem ninguém. Procuro um lugar na praia, como aconteceu com o pastor, amigo meu, né? Ele foi lá na Espanha, não sabia de nada, ele e a esposa. Aí chegou no lugar lá e sentou com a esposa e de repente ele olha para a praia e um monte de gente lá de topless. Aí ele, Jesus amado, né? Tem misericórdia. Brincadeira, ele não fez isso, né? Aí ele falou para a mulher dele assim, acho que nós estamos no lugar errado aqui. Aí perguntou para o cara, quando ele foi perguntar para o cara do barzinho assim, escuta, que praia que é essa? Já uma mulher do lado dele, e um cara, a mulher pegou e já arrancou a roupa assim. E ele falou, Jesus, vamos embora, pegou a mulher, vamos embora daqui. Onde tem uma praia decente? Perguntou para o cara lá. O cara falou, não, você anda mais uns 3 quilômetros, aí lá é legal. Então, quando eu vou num lugar desse, eu vou ficar lá? Não, eu sou crente, isso não me contamina. Papo furado. Você está assim, ó, zoião lá. Então, para evitar pecar, porque eu tenho um Deus vivo e poderoso que anda comigo, que cuida de mim, o que eu faço? Eu viro a cara e vou embora. Alguém me oferece bebida. Por que você não bebe? Que você é crente? Não. Porque eu não preciso disso. Tenho um Deus vivo e poderoso, tenho um relacionamento com Ele. E eu obedeço a palavra dele, porque eu sei que a palavra dele me protege. E olha que a Bíblia não fala para não fumar e não beber. O único texto da Bíblia que diz é não se embebedar. Mas ainda assim, quando eu tenho cuidado de obedecer, como Josué teve e foi bem sucedido em tudo que ele fez. Meu irmão, para encerrar aqui, chegou um tempo que Josué, ele reuniu o povo
E todo o povo reunido, ele disse o seguinte: gente, vocês lembram que Deus falou para a gente que nós íamos receber o lugar Y, W, X, Z? Vocês lembram que Deus disse que se nós o obedecêssemos, se nós tivéssemos o cuidado de guardar os seus mandamentos, Ele estaria comigo, contigo? O pessoal falou: sim, lembramos, Josué. Então, gente, apesar disso, tem muitos de vocês que se desviaram. Tem muitos de vocês que deixaram de servir Deus. Tem muitos de vocês que deixaram de ter o cuidado de obedecer a palavra. Vocês estão se misturando com os outros povos. Mas uma coisa eu quero deixar clara aqui para vocês hoje, clara e cristalina. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se nós decidirmos isso, o que está contido nesse texto, o que está contido em Deuteronômio 28, o que está contido em outros textos da palavra, com outras pessoas, vai acontecer na minha vida. Por isso que é importante, meu irmão, para encerrar aqui, a gente conhecer a palavra. Eu já falei sobre isso e encerro falando de novo. Eu nunca tive o prazer ainda, um dia ainda vou ter, se bem que eu não ligo muito para isso, porque de comprar um carro zero. Porque carro zero é aquele negócio, você compra, você paga 80 mil, tira dali, um mês depois está valendo 70, porque não é mais zero. Mas ele vem com um manual. É um negócio, parece metade de uma Bíblia assim. Vem tudo explicadinho, nos mínimos detalhes, como você deve usar o carro. Tem botão para apertar, para subir o vidro. Tem um botãozinho que você aperta, você coloca a velocidade, ele vai na velocidade que você quer. Você tira o pé do acelerador, ele anda sozinho. Você aperta um botão, ele aciona o rádio. Antigamente, na época aí do Ivan, apertava-se, na época do Ivan, tinha uns carros que você ligava o rádio e subia a antena. Era um negócio assim, na época do Ivan. Era um negócio fantástico. Quem tinha um negócio desse, toda hora ligava o rádio, para a antena subir. Claudião também tinha um desse. Ou seja, tudo isso, tudo que tem num carro, forma que você deve andar, forma que você deve manter, tipo de combustível, tipo de óleo, pressão do pneu, tudo está contido no manual. Mas sabe quantas pessoas no Brasil leem o manual de carro? De 100%, uns 90% não leem. Por quê? Não tem paciência para ler, é muita coisa. Aí faz como o irmão aqui da igreja, que a gente vai andar de carro com ele, ele tem um carro automático, mas ele engata a marcha. Não é, Ivan? Tem um cara que a gente conhece, né? A gente anda com ele, ele anda engatando a marcha. Não vou nem falar não, eu gosto dele. Aí ele tem ar-condicionado no carro, eu falei: liga o ar-condicionado. Não gosto. Eu falei: mas você é pobre mesmo, né, cara? Eu tenho um carro automático com ar-condicionado, eu vou andar com o vidro aberto, ouvindo caminhão, carro, engatando marcha. Não, tem que ser muito pobre mesmo. Eu zoo com ele porque ele é irmão, é amigo. Da mesma forma, se a gente lê a Bíblia, aqui está cheio de segredos. Aliás, diz os historiadores que tem mais de 8.000 promessas de Deus para mim e para você. 8.000. Basta a gente ler. Mas sabe qual é o problema? Tem crente que fala assim: eu não gosto de ler Bíblia. Não gosto. Eu já ouvi isso, pessoa falando: eu não leio Bíblia porque quando eu começo a ler eu durmo. É lógico. Você acha que o inimigo vai querer que você leia a Bíblia? Ele vai dar um jeito de fazer você dormir. Vai fazer um encantamento até, sei lá. Nessa hora você tem que ler. Pastor, aqui é difícil, né? É porque também tem gente que fala assim: eu vou ler a Bíblia. Aí ele abre assim, aparece aquele de números, aquela relação de 350 mil nomes de um diferente do outro. Ele começa, ele fala: não, mas é verdade, não gostei. Irmão, lê Provérbios. Lê Provérbios. Lê um capítulo por dia, tem 31, dá para você ler num mês que tem 31 dias, um capítulo por dia, você vai ver como você vai aprender bastante. Lê depois de novo no outro mês. Depois vai lendo os livros, vai lendo os textos, vai se acostumando com o que Deus tem de melhor, que está registrado aqui na palavra para mim e para você.
Deus disse para Josué, e eu encerro com ele dizendo novamente: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Paulo, o apóstolo, ele registrou isso de uma forma diferente. Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, tudo que traz paz, pensa nisso. O problema é que a gente sai da igreja, a gente começa a andar lá fora, aí vem alguém e fala assim: viu, meu Deus, está difícil o Brasil, hein? Nossa, essa nação está difícil. Jesus amado, tem misericórdia. Onde vai parar essa nação? Eu recebi esses dias, vocês também devem ter recebido, lá na Finlândia. O pastor Davi Maia já esteve cantando e pregando lá. Na Finlândia, quando a União Soviética, anos atrás, tentou invadir e tomar, um homem, com mais algumas pessoas, começaram a declarar: Finlândia não, Finlândia é do Senhor Jesus. Comunista não vai tomar isso aqui não. Esse país é do Senhor Jesus, Deus está conosco. Começou a orar, começou a declarar, começou a orar, começou a declarar. A União Soviética tentou, busca na história que você vai ver, mas não conseguiu. Porque lá tinha um povo que se chamava pelo nome do Deus vivo, e Deus ouviu a oração deles. Eles não fizeram nada de mais do que recitar a palavra. Nós podemos fazer isso. O Brasil está difícil? Sim. O que eu vou fazer? O que Deus falou para Josué aqui, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Está difícil? Não, pode estar difícil. Mas a gente tem um Deus vivo e poderoso que anda conosco todo o tempo. Nossa, você não está vendo a dificuldade? É. Mas lá no livro de 1 João, a palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco do que esses que estão no mundo. Quando você começa a citar a palavra, o que Jesus fez com o diabo, né? O diabo falou: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todo esse reino aqui. Aí Jesus falou o seguinte: quer adorar você? Somente a Deus adorarás. Tipo assim, quem que falou que isso aqui é teu? Escuta, você está com fome, você ficou 40 dias sem comer, pega agora essas pedras, manda virar pão, que você está com fome. Porque a palavra diz que você tem que comer. Aí Jesus falou o seguinte: espera um pouquinho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. Ou seja, quando a gente conhece a Bíblia e cita diariamente nos nossos negócios, no nosso relacionamento, em vez de você falar assim: meu filho é uma praga, fala: não, meu filho é uma bênção. E quando ele crescer, ele vai ser uma pessoa de bem. Ele vai casar, ele vai ter uma família abençoada. Os filhos dele vão ser bênçãos para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode até não estar vendo isso, mas você vai profetizando dia após dia, dia após dia. Você chega na empresa onde você trabalha, não chega lá e fala assim: putz, que saco vir aqui. Nem vai, irmão. Ao contrário, você chega lá e fala assim: graças a Deus que eu tenho uma porta de emprego que foi aberta, e foi aberta por Deus. Oh Deus, obrigado que o Senhor abre porta onde não tem porta. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é que dá capacidade de produzir riqueza. Se eu estou trabalhando aqui, se eu estou produzindo, é o Senhor que me... Obrigado, Senhor, pela capacidade que o Senhor me deu. Amém, irmãos? Citar a palavra. E ele diz: não deixe de meditar nela de dia e de noite. Desliga um pouco a TV e lê um pouquinho mais de Bíblia. Você vai ver que a tua vida vai ser muito mais bem sucedida. E você vai estar sempre na presença de Deus, bem relacionado com Deus. Quando Deus falar alguma coisa, você vai ouvir. Ouvir. O cara vai lá fazer um negócio com você. Eu queria fazer um negócio com você e tal. Por trás ele está armando o esquema. Deus vem e fala assim: não faz. Aí você está ligado com Deus, você está cumprindo a palavra dele. Oh Deus, obrigado. Mas se eu perder esse negócio, Deus vai providenciar um negócio muito melhor para você. Amém, irmãos? Como eu disse, eu poderia ficar aqui falando mais uns 40 minutos. Mas sei que amanhã é feriado, está todo mundo querendo ir embora para dormir. Mas ainda assim eu digo para você o seguinte: se você tiver o cuidado de servir a Deus e de obedecer a palavra dele, obedecer de que forma? Não, eu sou obrigado. Não.
Eu obedeço porque Deus quer o melhor para mim. O meu relacionamento com Ele é tão bom que eu faço isso de coração. Entende porque Paulo escreveu: o amor de Cristo me constrange. Paulo se sentia constrangido pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? E como é que pode um Deus amar gente tão ruim assim? É que Deus tem misericórdia de mim, misericórdia de você. Deus quer ver a gente abençoado. Deus quer ver a gente marcando essa geração. Deus quer ver a gente fazendo coisas maravilhosas, tremendas. Deus quer usar, capacitar você para fazer coisas tremendas e maravilhosas. Deus quer abençoar o teu trabalho. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua família, os teus negócios. Deus quer te abençoar. Mas existe um caminho. E nessa noite, se você me permite, foi revelado para você. Amém? Crê tu nesta palavra? Vamos ficar em pé, vamos orar. Aliás, fala para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, agora depende de você, viu? Você já sabe.